Por exemplo, não é possível que eu deixe de falar sobre a guerra que está acontecendo. Não é possível. Israel e Palestina. Eu estive lá. Sabe quando? Várias vezes eu já estive lá. Mas eu estive em Israel e na Palestina. Você não ficou sabendo porque eu não venho aqui para contar onde eu fui ou deixei de ir. Mas tem pouco mais de um mês que eu fui para Israel. Em agosto, fim de agosto, eu e o Vitor, meu filho, fomos para Israel. Fui na companhia do pastor Miguel Zuger, que é meu amigo pessoal e um dos meus pastores. E o pastor Miguel tem um trabalho com a igreja clandestina no mundo muçulmano. São 16 igrejas clandestinas que o pastor Miguel cuida no mundo muçulmano, em 5 nações diferentes. E a nossa comunidade, a IBAB, apoia o ministério do pastor Miguel desde 2008. Então o pastor Miguel disse: tem um convite para você. O embaixador do Brasil na Palestina é nosso irmão. E ele convidou você para ir para Israel. E o pastor Miguel me ligou, é quase uma ordem. Eu falei: vamos, pastor, estou pronto. Eu e o Vitor fomos. Não foi uma viagem oficial, não foi o governo que pagou. Ganhei esse presente, foi recurso privado, viu? Está anotado. Mas eu sim fui a convite do embaixador brasileiro na Palestina. E tive a oportunidade de acompanhar algumas agendas da embaixada. De tantas coisas que eu vi lá, eu conheci muita gente, conversei com muita gente, visitei lugares que os turistas não visitam. Conversei com pessoas que os turistas não conversam. Ouvi histórias que os turistas não ouvem. Então eu estava lá, tem pouquinho mais de um mês, final de agosto. E eu quero terminar contando só uma história que eu ouvi. 2 mulheres que eu conheci de uma organização que trabalha pela paz em Israel, chamada Parents Circle. 2 mulheres. Uma mulher, uma israelense, que teve o seu filho morto por um sniper palestino. Levou um tiro no peito, um menino de 19 anos de idade, soldado israelense. Levou um tiro no peito. Um sniper palestino acertou o filho dessa mulher. Como você deve imaginar, porque a gente não tem nem como saber a dor que deve ser isso, mas quando ela me contou essa história, eu imaginei aquele tiro no peito, atravessando aquele moço e chegando no coração dela, de mãe. Foi um tiro que chegou em 2 corações ao mesmo tempo. Só que essa mulher israelense, ela resolveu transformar o luto pela perda do seu filho nessa guerra maldita em uma memória de perdão, reconciliação e paz. Então ela foi dar apoio às mães que perderam e infelizmente ainda estão perdendo os seus filhos na guerra. Inclusive as mães palestinas. E quando eu conheci essa senhora israelense, ao lado dela, tinha uma outra mulher, bem mais nova, muçulmana, palestina, que começou a contar a história dela. O exército de Israel entrou na minha aldeia, na minha vila palestina, com bomba de gás. O meu bebezinho de 6 meses sufocou. Eu ouvi essa história tem pouco mais de um mês, tá bom? As 2 mães me contaram. O meu bebezinho de 6 meses sufocou. Então nós pegamos o nosso bebê com 6 meses e saímos em direção ao hospital numa ambulância. Mas a caminho do hospital tinha um posto de controle do exército de Israel.
E a patrulha não deixou a ambulância passar. E o meu bebê morreu no meu colo na ambulância. A partir daquele dia, eu passei a odiar todos os israelenses e todos os judeus. Mas um dia me convidaram para uma palestra com mulheres que perderam seus filhos. Eu relutei muito, mas eu fui. E eu ouvi essa mulher aqui contando que o filho dela levou um tiro no peito de um sniper palestino. E eu pensei, ela é israelense, mas a dor do coração dessa mulher é igual à dor do meu coração. Nós somos mais iguais como mulheres e mães do que diferentes como israelenses e palestinos. Então eu fui falar com ela, e hoje essas duas mulheres viajam o mundo. Quem sabe elas vêm aqui contar histórias para nós. Elas viajam o mundo, dando o testemunho delas. Uma é mãe israelense, outra é mãe palestina. Que dizem, não queremos que os nossos filhos e os nossos netos vivam o que nós vivemos. Nisso eu já estava quebrantado e envergonhado. Eu achei que a história tinha acabado. Mas essa mãe que perdeu o bebezinho disse, o senhor não sabe, pastor. Um dia nós fomos fazer uma palestra e ela estava contando a parte dela e eu sentado esperando a minha vez. E quando ela contou a parte dela, levantou-se um homem no meio do auditório e disse, eu preciso de ajuda, porque eu carrego no meu peito uma dor muito grande. Uma vez eu estava como comandante de um posto de controle e eu não deixei uma ambulância passar. E um bebezinho de 6 meses faleceu. Aquela mãe levantou-se, saiu correndo para chorar lá fora. A outra foi atrás dela e disse, você tem que voltar. Perdoar o homem lá que está em pé. Ele falou, não, eu quero matar ele. Ele falou, não, mas nós não estamos aqui fazendo palestra sobre paz, reconciliação. Não estamos falando sobre perdão. Nós não estamos falando que não queremos que os nossos filhos e os nossos netos vivam isso que nós estamos vivendo. Nós não estamos falando que a sua filha não pode passar por essa dor que você está sentindo agora. Então, nós temos que ir lá, perdoá-la. E elas voltaram. E sabe, nessa reunião na embaixada, eu ouvi uma mulher, não é cristã, ela é judia, israelense. E uma outra mulher, que não é cristã, ela é palestina, muçulmana. E eu me pergunto, será que a comunidade pastoral não pode ser uma comunidade do cuidado? Ser uma comunidade que estende a mão para o ferido, para o machucado, para o enlutado. Mas ela não pode ser também uma comunidade que estende a mão para o culpado, para o envergonhado, para dar uma outra oportunidade para quem cometeu um crime, restaurar a sua vida e refazer a sua história sob a graça de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Ela não pode. Será que nós não podemos ser a comunidade da reconciliação e do perdão para o mundo? Se a gente não consegue nem fazer as pazes com o cunhado, como é que a gente vai fazer as pazes ou ajudar a ter paz no mundo? Se a gente não consegue nem reunir a família no Natal, porque um votou em Bolsonaro, o outro votou em Lula. Nós não temos um conflito Israel-Palestina aqui no Brasil, nesse nível de lá. Lá é guerra, é um horror. Mas nós temos um conflito Israel-Palestina ideológico no nosso país. Dividiu igrejas, dividiu famílias, destruiu casamentos, destruiu amizades. Isso é uma vergonha para nós.
Nós somos a comunidade pastoral. Nós somos ovelhas do bom pastor, e o bom pastor atende pelo nome maravilhoso de Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Então eu faço um apelo, meu irmão, minha irmã, participe da comunidade pastoral. Entre na rede de cuidado. Priorize os que sofrem. E pense que nós não existimos para nós mesmos, nós temos um papel a cumprir no nosso país, no mundo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.